Impactos da cafeicultura sobre a economia brasileira. Olha só, funções básicas da agropecuária no processo de desenvolvimento econômico de qualquer país, tá? Então fornece alimento para a população, essa é a principal função, né? Sem agropecuária você não tem essa produção de alimentos, mas serve para ser fonte de capital, o que sobra da agropecuária pode ser investido em outras atividades, geração de divisas, mercado consumidor para produtores não agrícolas, mão de obra diversificada e fornecer matéria-prima para a indústria. Tem um acento aqui, né? Produção de alimentos. A expansão das áreas de cultivo de café de São Paulo entre 1894 e 95 e 1918 e 19 foi documentado na tabela 4.2 aqui. Isso aqui eu vou colocar bem aqui porque isso foi baseado no baixa. Eu só vou colocar isso aqui, tá? E aqui está essa produção. O que é que a gente percebe, né? Tem um aumento da produtividade agrícola, aliás, do açúcar, perdão, e do café, você vê que é exponencial aqui, né? O fumo também aumentou muito, mas o café, proporcionalmente falando, olha, foi o que mais aumentou, porque saiu de 5 e foi para 168, 170, né? Mais ou menos 14% não. É mais ou menos aqui 34 vezes aumentou. Enquanto que o açúcar aumentou mais ou menos 2,5 vezes e o fumo 8 vezes. Foi um aumento alto desses dois, mas o café sim foi o que teve proporcionalmente o maior aumento. E aí você tem a transferência de capital que acontece direta, por exemplo, os cafeicultores viram indústria, o lucro é obtido na produção de café, você pode usar esse lucro para outras coisas, então dentro até do próprio setor do agronegócio, né? Transferência indireta, o Estado cobra tributos, cria infraestrutura econômica. Então, quando você produz e você paga imposto por isso, em tese, o Estado pode fazer isso para melhorias econômicas, que a infraestrutura, essa é a base do pensamento desenvolvimentista. Alguns exemplos são a ferrovias e a iluminação pública. Aí tem toda aquela discussão econômica, se não seria melhor o Estado se intervir menos na economia, mas aí você tem também a questão dos potenciais de externalidade positivas, por exemplo, a iluminação pública seria uma externalidade positiva da atuação estatal, e correção de externalidade negativa, por exemplo, você reduzir a poluição, você ter leis que combatem a poluição. Geração de divisas. Então, isso aqui é justamente o lucro que sobra. Então, você vai ter geração de recursos externos, equipamentos ferroviários e máquinas no setor industriais, que podem ser financiadas pela indústria do café, aliás, pela produção do café, emprego e renda e impacto no PIB, porque aí pessoas vão trabalhar lá na lavoura de café, essas pessoas vão fazer a economia girar. Formação de mercado consumidor é o crescimento da cafeicultura em São Paulo e em Porto de Santos, por exemplo, que aconteceu naquele período do final do século XIX e início do século XX. A mão de obra assalariada empregada na agricultura gerava mercado consumidor nacional para bens de consumos não duráveis, tá? Roupas, inclusive automobilísticos aqui. Opa, rapidinho. Vou colocar a letra 28 aqui. Geração de atividades pela cafeicultura seria como serviços bancários, marítimas, comerciais, exportações. São vários tipos, seria serviços bancários aqui, né? Incluiria aqui. Então, tudo isso são fatores indiretos que acontecem com o avanço da cafeicultura. Fornecimento de mão de obra. Então, processo de imigração estrangeira para o Brasil, você teve muitos descendentes de europeus que vieram trabalhar nas cooperativas e implantaram novas culturas na região sul, principalmente do Brasil, isso aconteceu. E essa cultura, é isso que faz muito da diferença, né, da cultura do Brasil em diferentes regiões do Brasil. Não foi só com café, né, foram também com outras hortaliças, enfim. Mas você teve a migração do campo-cidade, isso é um processo natural, quando começa a aumentar a produtividade agrícola, aí
você depende menos da mão de obra, porque você tem mais avanço tecnológico para suprir a mesma demanda, e aí as pessoas se deslocam para a cidade onde vão estar oportunidades mais viáveis de trabalho. E também vão estar a infraestrutura com maior recursos, por exemplo, de saúde, saneamento, educação, essas coisas. Tem um livro do Thomas Sawyer, Falácias na Economia, que ele fala sobre esses processos urbanos. Tá? Tem muitas falácias urbanas na visão do Sawyer. E o processo de urbanização, né, decorrente dessa situação aqui da migração do campo para a cidade. É isso. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e comentar aqui no canal.